Bênção, glória a Deus. É sobre isso. Eu geralmente falo que não adianta de nada a gente pregar graça e não exercer graça. Na teoria é mais fácil. Então, que os nossos corações, de fato, possam entender tudo aquilo que nós já ouvimos, escutamos, aprendemos, né, na teoria, na hora de praticar, precisa ser executado também. Amém? Bênção. Irmãos, é o seguinte, essa semana, para quem participa dos pequenos grupos, né, a gente abordou um tema aí sobre a sabedoria de Salomão. E eu quero hoje trabalhar com vocês um pouco dessa questão da sabedoria, além da inteligência. Trazendo uma abordagem sobre o quanto e o como a gente precisa entender, né, o que é sabedoria e o que é inteligência. E inteligência enche a mente. A inteligência, ela gera sabedoria e molda o coração. Irmão, se eu dissesse para vocês que existe uma diferença gigantesca entre ser inteligente e sábio, você acreditaria em mim? Ou você já parou para pensar nisso? Eu já conheci pessoas que sabem discutir política. Eu já conheci pessoas ótimas nas teorias práticas da vida, nas filosofias da vida. Gente com uma teologia tão aprumada. Quando você escuta assim, você fala, nossa, essa pessoa sabe muita coisa. Porém, às vezes não sabem pedir um perdão. Pessoas cheias de autoconhecimento, cheias de inteligência, mas não conseguem pedir um perdão, às vezes nem para o próprio filho. Eu já vi analfabetos, pessoas iletradas, que não sabem ler, mas sabem viver. E a vida, irmãos, ela me ensinou, e eu acredito que não só para mim, mas eu acho que para muitos aqui nesse ambiente, aqui nessa igreja, que inteligência enche a mente, mas a sabedoria, ela molda o coração. Ela molda o coração, porque inteligência pode ganhar debates. A sabedoria, ela ecoa na eternidade. E hoje, irmãos, eu quero compartilhar um pouco sobre, né, a gente teve 2 textos bases que nós trabalhamos, que foi lá em Tiago e também lá em 1 Reis. E hoje eu quero, ali com Tiago e Salomão, discorrer um pouco sobre sabedoria, que de fato não é o quanto você ou eu sabemos, mas é o quanto eu e você vive do que sabe. Exerce aquilo, como o Enio testemunhou aqui agora, eu preguei, eu fui confrontado, eu aprendi. E porque eu aprendi, porque hoje eu sei, eu preciso ser e fazer. Aí vem a pergunta que rasga o orgulho. Né? E Tiago, lá em Tiago capítulo 3, se você quiser abrir sua Bíblia, pode abrir. Tiago, ele começa ali com um golpe direto, sem aviso prévio. Né? Ele diz ali em capítulo 3, no verso 13, quem é sábio
e tem entendimento entre vocês? Ele começa fazendo uma pergunta aí, ó. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas, com a humildade que provém da sabedoria. Então perceba uma coisa, irmãos, ele não pergunta quem acha que sabe, nem quem se considera inteligente. Ele pergunta de forma que qualquer resposta verbal já se torna insuficiente, porque a resposta verdadeira não está nos lábios ou na língua ou na boca de quem fala, mas está expressa através da sua própria vida. Porque dizer e falar é fácil. Agora, encarnar já é um pouco mais complicado o caminho. E é como se Tiago dissesse aqui nessa passagem: não me diga, me mostre. E isso, irmãos, nos desmonta. Pelo menos eu sou confrontado quando eu trago ao entendimento essa leitura, começo a ruminar, a entender, e isso desmonta a nossa estrutura de vaidade, a minha estrutura de vaidade. Porque na lógica do mundo, sabedoria é medida por títulos, por seguidores, pela capacidade de argumentar e vencer debates. Realmente, será que é sobre isso? Não é. Na lógica do reino, na lógica daquilo que ecoa na eternidade, sabedoria é medida pela humildade que ela produz em nós. Ou seja, se o seu conhecimento não gera mansidão, o nome disso não é sabedoria. É um orgulho refinado, vamos colocar dessa forma. É completamente um orgulho totalmente refinado. E nós vivemos numa era onde a informação, ela é abundante, a informação ela está na nossa mão o tempo inteiro. Mas do que adianta ter a informação abundante e não ter caráter? Porque o caráter ele é escasso. Ou está escasso em muitos lugares. E vou falar uma coisa, irmãos, Tiago, ele exerce aqui uma lógica, e é exatamente essa lógica, quando ele nos mostra que a verdadeira sabedoria, ou que a sabedoria verdadeira, não se exibe, não se coloca num pedestal, ela se esvazia para servir. Ela simplesmente tira tudo aquilo que assim, eu sou o que sou, porque eu sou o que eu sei. O conhecimento de Deus, irmãos, sempre, irmãos, anda junto com o conhecimento de nós mesmos. E esse duplo conhecimento sobre aquilo que é Deus e sobre aquilo que nós somos, precisa caminhar numa linha só, num caminho só, porque é isso que vai fazer com que de fato os meus joelhos, os seus joelhos se mantenham dobrados na presença do nosso Deus. É isso que vai fazer com que
a gente se mantenha de joelhos e nunca em pedestais. E Tiago, como um bom pastor, né, ele entende que você pode ter uma mente completamente brilhante, e está tudo certo. Eu dou glória a Deus que a gente vive, né, a nossa congregação, a nossa igreja, a nossa cultura, como igreja, forma pessoas inteligentes, pessoas que pensam. E isso é maravilhoso, porque está escasso isso hoje. Está escasso. Mas Tiago, ali como um bom pastor, ele entende que você pode ter uma mente completamente brilhante e ainda assim ter um coração tolo. C.S. Lewis, ele disse, né, num dos seus livros, né, que ser um diabo é muito inteligente. Porque inteligência sem temor do Senhor não constrói, corrompe. Corrompe. Então, quando Tiago lança essa pergunta, irmãos, ele, de fato, eu queria pedir uma água, eu esqueci minha garrafa, se alguém puder trazer água para mim, eu agradeço. A minha esposa já foi, obrigado. Obrigado, amor. E Tiago, irmãos, então ele nos confronta, ele nos coloca, ele nos prepara para, de fato, a gente entender algo mais profundo. Ele está separando o saber que infla do saber que transforma. E a gente precisa começar a entender isso e separar essas coisas. E o que ele nos mostra é que para Deus, a verdadeira sabedoria não está no que você acumula na cabeça, mas naquilo que você derrama em vida uns pelos outros. Obrigado, amor. Sobre aquilo que você derrama em amor na vida um dos outros. E é muito importante a gente captar o que Tiago está passando aqui para a gente. Aí a gente vai lá em 1 Reis, capítulo 3, né, que a gente trabalhou aí no pequeno grupo também. A gente vê ali Salomão no começo da caminhada como rei. Ele ainda era jovem, sem experiência de governo, sentado no trono ali que seu pai Davi deixou depois de anos de lutas, de vitórias, de dores. E é nesse momento que Deus aparece a Salomão em um sonho e diz para ele ali: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Está lá em 1 Reis 3, verso 5. Então imagina ali, Salomão no começo ali do governo, sentado no trono ali do seu pai. Deus, através de um sonho, vira para ele e fala assim: me peça o que quiser e eu lhe darei. Pensa comigo, irmãos. Pensa comigo. O Criador dos céus, o Deus soberano, onipotente, onipresente, né, o Deus que criou a terra, que nos criou, entregando um cheque em branco. Ele entregou um cheque em branco ali para Salomão. Um cheque em branco. Se você hoje recebesse um cheque em branco desse de Deus, o que você ia pedir? Saúde? Dinheiro? Poder? Vitórias? Salomão poderia pedir qualquer uma dessas coisas, mas ele não pediu. Ele não pediu.
como está descrito lá em 1 Reis, no capítulo 3, versos 7 e 9. Vamos ver o que Salomão falou aqui. Agora, Senhor meu Deus, fizeste do teu servo reinar no lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem, não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e para distinguir entre o bem e o mal. Sabe o que mais me chama a atenção aqui, irmãos? É a postura dele. Ele não se gaba, não finge que sabe, não tenta parecer mais capaz do que realmente é. Salomão começa aqui dizendo: eu não sei o que fazer. Então essa é a primeira marca da verdadeira sabedoria, é reconhecer o que precisamos de Deus. O mundo diz que o líder, tem que ser autoconfiante. A Bíblia mostra que o líder precisa simplesmente de Deus. Nós precisamos completamente sermos liderados pelo Senhor. E foi isso que agradou ao Senhor, um rei que não queria só vencer batalhas, um rei que não queria ou tinha intenção apenas de acumular riquezas, mas de discernir o que é certo diante de Deus. E a palavra diz lá, o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor, no verso 10. Então Deus, irmãos, presta atenção, Ele se agrada quando nossos pedidos estão alinhados ao que é eterno, quando os nossos pedidos estão alinhados sobre aquilo que ecoa na eternidade, e não apenas só ao que é imediato, momentâneo e passageiro. E Tiago nos lembra disso lá no Novo Testamento, Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então a sabedoria, irmãos, que transforma, não é o fruto do meu esforço ou do seu esforço, mas é um presente de Deus, para quem sabe que precisa. Para quem sabe que necessita dela. E essa é a diferença. O tolo, ele acha que sabe tudo. Porém, o sábio, ele começa reconhecendo que ainda tem muito para aprender. Enquanto a gente achar que a gente já sabe muito, irmãos, vou te falar, você está fadado. Eu não vou dizer o termo que veio à minha cabeça, para não parecer que eu vou ser duro demais. Ou sujo, não sei. Então você precisa, irmãos, vocês precisam, irmãos, de fato entender que Deus, Ele está ali, pronto, presente, a conceder sabedoria a quem pedir, a quem entender que precisa, e todos precisamos. Todos nós precisamos, porque a sabedoria que transforma não é um fruto do seu esforço, do meu esforço. E essa é a diferença, irmãos. E a gente precisa entender, porque Tiago, ele não deixa espaço para uma sabedoria de gabinete, uma sabedoria que fica ali guardada, aquela que só funciona no papel, que não toca o chão, que não muda, que não restaura vidas.
Ele fala de uma sabedoria que parece, às vezes, até sofisticada demais. Né? Tiago, ali no capítulo 3, verso 14 e 16, ele diz: contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Pois aonde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Então veja como Tiago vai fundo, irmãos. Essa sabedoria é inteligente, estratégica e até funcional, mas é movida por um combustível errado, orgulhoso, invejoso, ou às vezes até de uma forma de fazer uma autopromoção. Uma sabedoria que pode gerar resultados rápidos, mas o preço é caro, é devastador, porque gera ali confusão, divisão, feridas. E essa é a tragédia da inteligência sem o temor de Deus. Ela constrói com uma mão e destrói com a outra. E Salomão é prova viva disso, irmãos. O homem mais sábio da história também foi capaz das decisões mais insensatas. E por quê? Porque a sabedoria que não é constantemente regada pela obediência, pelo temor ao Senhor, começa a murchar, a desaparecer. E sabedoria, irmãos, recebida, não é uma sabedoria garantida. Porque você pode ter começado bem e terminar mal o processo, ou algo, se esquecendo que a fonte de sabedoria não vem pela força do teu próprio braço, mas vem de Deus. Eu estou cansado de esbarrar com pessoas que se acham demais. Vazias de sensibilidade. Sabe aqueles frutos, o fruto do Espírito? Parece que assim, a benignidade, a bondade, a misericórdia, a mansidão, parece que passou longe. E a gente precisa, irmãos, de fato, mostrar, deixar escancarar, às vezes as nossas feridas, aquilo que está nos machucando, nos ferindo, para que a gente seja curado. Porque, como diz aqui em Tiago 3,17, né? Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Então essa lista não é um simples conjunto de virtudes que a gente pode escrever ali no espelho para se lembrar todos os dias. Não é só isso. É um espelho da própria beleza daquilo que Deus representa. Porque tudo aquilo que nós podemos oferecer de bom não vem de nós mesmos, porque nós não temos nada de bom para oferecer. Eu não tenho nada de bom para oferecer pelo esforço do meu próprio braço. Então tudo aquilo que vocês por acaso veem de bom em mim ou em qualquer outra pessoa é de Deus. Vem de Deus. E é quase como se Tiago estivesse descrevendo aqui o caráter de Cristo.
nesse versículo. Né? Ele é puro, sem mancha. Mostra a nós uma paz encarnada. Age com amabilidade, acolhe, tem misericórdia, restaura com impermeabilidade. E foi muito legal, porque assim, a gente volta lá para a 1 Reis, a rainha de Sabá, quando foi ter com Salomão, ela viu algo dessa harmonia no palácio de Salomão. Ela percebeu, ela viu ordem, ela viu justiça, reverência, ela viu beleza. Mas o que ela viu em parte, nós vemos em plenitude. Porque hoje nós temos o próprio Cristo revelado para nos dar esse referencial. Para nos dar esse referencial. E Salomão possuía a sabedoria concedida pelo próprio Deus. Né? Cristo é a própria sabedoria encarnada. Ele não apenas falou palavras de vida, ele é a palavra viva. Então a sabedoria, irmãos, não é apenas um atributo de Deus, que Ele compartilha com cada um de nós. É uma participação literal na vida dele, que nós temos o privilégio de ser e viver. Viver com sabedoria é refletir a glória de Deus no mundo. Já estou quase concluindo. Tiago conclui com uma imagem, eu acho que até simples, viu, irmãos? Mas que eu acho que, por mais simples que seja, atravessa culturas, atravessa gerações. Está lá em Tiago 3,18, que diz, né, o fruto da justiça semeia-se em paz, para os pacificadores. E essa frase, eu acho que baseado em tudo aquilo que a gente tem vivido, 3,18. Então Tiago está dizendo que a sabedoria não é um troféu, irmãos. Não é um troféu para pendurar no estandarte, é simplesmente uma semente para a gente poder plantar ela no campo da vida. No campo da vida. E a colheita de uma vida sábia, irmãos, é paz. É uma paz que excede o entendimento. Não é uma paz superficial que vem da ausência de conflitos, porque vão haver conflitos. Mas é uma paz profunda que nasce quando as relações são restauradas. Quando a justiça é feita enquanto Cristo é o centro de tudo. E quando Salomão andou com Deus ali, Israel experimentou essa paz. Israel experimentou prosperidade, segurança, adoração. Mas quando ele se afastou, o reino praticamente se fragmentou, se repartiu. E isso nos lembra que paz não é algo que se guarda no bolso. Não é algo que se pode engavetar. É algo que se cultiva todos os dias. Quem não planta paz, infelizmente vai gerar caos, vai viver no caos, vai semear caos.
E aqui há uma verdade que às vezes é desconfortável, irmãos. Porque se a sabedoria que dizemos ter não está produzindo paz, de verdade, então não é uma sabedoria do alto. Então é hora às vezes de voltar à fonte, pedir de novo: Senhor, dá-me um coração que semeia a paz. E para concluir, a banda pode voltar. O que Tiago e Salomão nos mostram com isso tudo, irmãos, não é apenas uma lição antiga, é literalmente uma convocação urgente para o nosso tempo, para o nosso momento, chamado hoje. E primeiro, a sabedoria, presta atenção, a sabedoria é um dom, e não nasce de esforço humano, nem de acúmulo de dados, mas ela vem de um Deus generoso, que dá a todos livre. Vamos lá, vamos fingir que a gente aqui, as igrejas que repetem: livremente. Em 1 Coríntios 1, 24, Cristo, lá está descrito que Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então nós vivemos em dias em que todos querem falar, mas poucos querem ouvir. Acho que nas duas últimas viagens que eu fiz com a Ariovaldo, a gente sempre parou nessa frase. O povo, infelizmente, quer falar muito, quer expressar muito as suas opiniões, mas poucos querem ouvir. As pessoas estão aqui defendendo os seus dogmas, paradigmas, as suas crenças, mas não querem ouvir. E a gente precisa, irmãos, fazer com que essa paz, que excede o entendimento que vem do próprio Deus, seja gerado em nós com muita sabedoria, em que todos querem ensinar, em que todos entre nós querem compartilhar, porque infelizmente a gente vive num tempo em que a voz mais alta é a que costuma vencer. As pessoas querem ganhar no grito, e não necessariamente como uma voz mais sábia. Então é necessário, irmãos, que a igreja de hoje, nós, eu e você, tenhamos o desejo de brilhar como uma comunidade onde a sabedoria do alto não é apenas pregada, mas encarnada. E é difícil, dói na carne, dói na alma. Mas é assim que precisamos, porque assim cremos, porque assim somos conduzidos por essa palavra. Por isso que Salomão, no início do seu reinado, precisou ali ter coragem e humildade para dizer: Senhor, dá-me sabedoria para conduzir-me bem, para que eu possa fazer bem, não para ser admirado, mas para ser fiel àquele que chamou ele. Não para construir impérios pessoais, mas para construir pontes de reconciliação. E, irmãos, como discípulos de Cristo, devemos guardar essa sabedoria no nosso coração.
para que de fato sejamos conhecidos, não pelo que sabemos, mas pelo modo como vivemos, pelo amor que demonstramos uns pelos outros, pelo serviço que prestamos e pela paz que a gente cultiva. Porque no fim, irmãos, não é a inteligência que vai transformar o mundo, é a sabedoria que vem do alto. A inteligência, ela impressiona, mas é a sabedoria que vai abençoar, é que vai fazer alguém vir aqui e falar: eu errei, me perdoa. A inteligência, ela impressiona muito. Muito. A inteligência constrói máquinas. A sabedoria constrói lares, constrói casas, pessoas. A inteligência cria discurso, a sabedoria cura. Cura corações. Então, irmãos, irmãs, diante de um mundo muito confuso que a gente vive hoje, competitivo, barulhento, e cada um de nós saia daqui com esse compromisso de ser um semeador de paz, um portador da sabedoria de Cristo, e um reflexo vivo do caráter de Deus, porque é para isso que o Senhor tem nos chamado. Então, que o seu coração esteja pronto a obedecer, a ser e viver aquilo com que o Senhor tem nos conduzido, e Ele tem nos conduzido através da sua palavra. Que o Senhor quebrante os nossos corações,